Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Dos crimes contra a ordem tributária. Seção 1. Dos crimes praticados por particulares. Artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Vide Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. 1. Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. 2. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 3. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso 5. Artigo 2º. Constitui crime da mesma natureza, vide Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. 1. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. 2. Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. 3. Exigir, pagar ou receber, para si, ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível, ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. 4. Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. 5. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Seção 2. Dos crimes praticados por funcionários públicos. Artigo 3º. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, título 11, capítulo 1. 1. Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão da função, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. 2. Exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. 3. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Capítulo 2. Dos crimes contra a economia e as relações de consumo. Artigo 4º. Constitui crime contra a ordem econômica. 1. Abusar do poder econômico dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. Observação importante. Os itens de A a F deste tópico foram revogados pela redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011.
2. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. A fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas. B. Ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. C. Ao controle em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores. Observação importante: todos os itens, de A a C deste tópico foram incluídos pela redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. 3. Revogado, redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. 4. Revogado, redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. 5. Revogado, redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. 6. Revogado, redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. 7. Revogado. Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011. Artigo 7º. Constitui crime contra as relações de consumo. 1. Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. 2. Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. 3. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os de mais alto custo. 4. Fraudar preços por meio de a alteração sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço. B. Divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto. C. Junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado. D. Aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços. 5. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais. 6. Sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação. 7. Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. 8. Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros. 9. Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo. Pena detenção, de 2 a 5 anos, ou multa. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 9 pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa à quinta parte. Capítulo 3. Das multas. Artigo 8º. Nos crimes definidos nos artigos 1º a 3º desta lei, a pena de multa será fixada entre 10 e 360 dias multa, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. O dia multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 14 nem superior a 200 bônus do Tesouro Nacional BTN. Artigo 9º. A pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa de valor equivalente a 1. 200 mil até 5 milhões de BTN, nos crimes definidos no artigo 4º. 2. 5 mil até 200 mil BTN, nos crimes definidos nos artigos 5º e 6º. 3. 50 mil até 1 milhão de BTN, nos crimes definidos no artigo 7º. Artigo 10.
Caso o juiz, considerado o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta lei, poderá diminuí-las até a 10ª parte ou elevá-las ao décuplo. Capítulo 4. Das disposições gerais. Artigo 11. Quem de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante, ou concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor. Artigo 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 até a metade as penas previstas nos artigos 1º, 2º e 4º a 7º. 1. Ocasionar grave dano à coletividade. 2. Ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções. 3. Ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. Artigo 13. Vetado. Artigo 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública, aplicando-se-lhes o disposto no artigo 100 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.080, de 19 de julho de 1995. Artigo 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques, a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento. Artigo 19. O caput do artigo 172 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a ter a seguinte redação. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena detenção, de 2 a 4 anos e multa. Artigo 20. O parágrafo 1º do artigo 316 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, passa a ter a seguinte redação. Artigo 316. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos e multa. Artigo 21. O artigo 318 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, quanto à fixação da pena passa a ter a seguinte redação. Artigo 318. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos e multa. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o artigo 279 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Brasília, 27 de dezembro de 1990, 169º da Independência e 102º da República. Fernando Collor de Mello. Jarbas Passarinho. Zélia M. Cardoso de Mello. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 1990.